Oi, gente, eu sou uma aluna da ETEC Rodrigues de Abreu e hoje eu vou falar de matemática, sobre equações do primeiro e segundo grau. Numa equação do primeiro grau, nós temos o nosso coeficiente variável, que é o x, e os termos semelhantes, que eles podem vir ou não com variável. Para representarmos a nossa solução, nós temos esse sinal, que é denominado conjunto solução ou conjunto verdade, onde colocamos os elementos que tornam verdadeira a nossa equação. Para resolvermos algumas equações, temos as propriedades iguais. Temos a propriedade aditiva, que pode ser de soma ou subtração. Exemplo: x menos 4 mais 4 igual a 2 mais 4. O menos 4 e o mais 4, somando, dão zero. Ambos se anulam, resultando em x, que é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Então, 6 é o nosso conjunto de solução. Na subtração, temos que x mais 7 é igual a 10. O 7 ele é positivo, nós vamos passá-lo para o outro lado negativo, ficando x igual a 10 menos 7. X é igual a 3, nosso conjunto de solução é 3. Temos também a propriedade multiplicativa, que pode ser de divisão ou de multiplicação. Exemplo: 6x é igual a 12. O 6 ele é um termo semelhante que está multiplicando a variável. Nós vamos passá-lo para o outro lado da equação dividindo o 12. Então, fica x igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2, que é o valor do nosso conjunto de solução. Na multiplicação, exemplo: x dividido por 6 é igual a 3. O 6 também é um termo semelhante que está dividindo a variável. Vamos passá-lo do outro lado da equação multiplicando 3, que fica x igual a 3 vezes 6, que é igual a 18, o valor do nosso conjunto de solução. Aí vamos para a equação do primeiro grau. Para resolver, seguimos alguns passos: isolar a variável, reduzir os termos semelhantes e dividir os termos pelo coeficiente de x. Exemplo: 7x mais 3 é igual a 2x mais 23. Isolando a variável, temos 7x menos 2x, que é igual a 23 menos 3. Os termos que mudaram de lado da equação, altera o sinal. Reduzindo termos semelhantes, 7x menos 2x é igual a 5x, 23 menos 3 é igual a 20. E dividindo o coeficiente de x, nós vamos passar o 5 para o outro lado da equação dividindo 20, que resulta em 4, que é o valor do conjunto de solução. Em multiplicações com parênteses, aplica-se a distributiva. Exemplo: 5 vezes 1 menos 3x. O 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes menos 3x dá menos 15x. O menos 2 multiplica todos os termos que estão entre parênteses. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Com isso, temos uma equação formada e podemos resolvê-la seguindo os 3 passos. Em equações com denominadores, calcula-se o MMC, por meio da fatoração. Exemplo: 2x dividido por 3 menos meio é igual a x dividido por 6 mais 4. A nossa fatoração deu 6, que é o valor do denominador, para seguir a equação. Para seguir a equação, vamos usar a regrinha de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6, que eu divido por 3, é 2. 2 vezes 2x, 4. Menos 6, que eu divido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Aplicamos essa regrinha do outro lado. 6 dividido por 6, 1. Aqui. 6 dividido por 1, que aqui, como não tem nada, adicionamos o 1. É 6. 6 vezes 4, 24. Agora, vamos seguir a equação com aqueles 3 passos. Como os denominadores são iguais, nós cortamos eles da equação. Fica 4x menos x igual a 24 mais 3. Reduzindo os termos semelhantes, fica 3x igual a 27. O 3 que está multiplicando a variável vai passar dividindo. Fica 27 dividido por 3, que é igual a 9, que é igual ao valor do nosso conjunto de solução. Temos também o sistema de equações, que é um conjunto de equações com duas incógnitas. Para resolvermos, usamos 2 métodos. O da substituição. Exemplo: nós temos um conjunto formado por as duas equações. Vamos pegar a primeira equação
e transformá-la para podermos substituir em outra equação. X mais y é igual a 5. X é igual a 5 menos y. Esse valor vamos substituir em outra equação para acharmos um valor de alguma das variáveis. X menos y é igual a 1. X vale 5 menos y. Menos y igual a 1. Resulta em 5 menos 2y igual a 1. Fica menos 2y igual a 1 menos 5. A nossa variável não pode ser negativa, então multiplicamos tudo por menos 1, que fica 2y igual a menos 1 mais 5, que resulta em 2y igual a 4. O y é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Achamos o valor de y. Agora vamos substituí-lo na outra equação, que nós formamos, ou em qualquer uma das outras, para achar o valor de x. X menos y é igual a 1. X é igual a menos 2, que é o valor de y, igual a 1. X é igual a 1 mais 2, então x é igual a 3. O nosso conjunto de solução é 3, 2. Quando for indicar o conjunto de solução, sempre coloque o x depois o y, porque eles são pares ordenados. Temos também o método da adição. Exemplo, x mais y é igual a 5, x menos y é igual a 1. Para usarmos o método da adição, os termos que serão somados, eles têm que ter sinais opostos, que é o caso do y. Então, x mais x, 2x. Mais y menos y, 0. 5 mais 1, 6. Temos que 2x é igual a 6, então x é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Agora, vamos substituir o valor do x em outra equação, para acharmos o valor do y. X mais y é igual a 5. X vale 3, então 3 mais y é igual a 5. Y é igual a 5 menos 3. Y é igual a 2, que é o valor do nosso conjunto de solução. Além disso, os coeficientes terão que ser simétricos. Ok, os valores, os termos que estão multiplicando as variáveis terão que ser os mesmos. Se isso não acontecer, o que vamos fazer? Teremos que torná-los simétricos. Bom, então vamos torná-los simétricos, multiplicando na equação oposta o coeficiente que multiplica a variável. No caso, a variável que a gente deseja extinguir da primeira equação para achar o valor da variável oposta. Exemplo, 4x mais 2y é igual a 16. 5x menos 3y é igual a 9. O termo que eu quero excluir da primeira equação é o y, e eles não são simétricos. Então, eu vou pegar o 3 e multiplicar na equação de cima e fazer o mesmo com o 2. Então, vai ficar 4x mais 2y igual a 16 vezes 3 e 5x menos 3y igual a 9 vezes 2, que vai resultar em 12x mais 6y igual a 48 e 10x menos 6y igual a 18. Agora, nós podemos extinguir os termos semelhantes, que no caso é o y. Então, vai ficar 12x mais 6y igual a 48, 10x menos 6y igual a 18. Somando, 12 com 10, 22x, mais 6 menos 6, 0. 48 mais 18, 66. Temos que 22x é igual a 66. Logo, x será 66 dividido por 22, que dá 3. Agora, esse valor vamos substituir em outra equação para achar o valor de y. A primeira, por exemplo, 4x mais 2y é igual a 16. 4 vezes 3, que é o valor do x, mais 2y é igual a 16. 4 vezes 3 é 12, mais 2y, que é igual a 16. Vamos passar o 12 para o outro lado da equação com o sinal negativo. 2y é igual a 16 menos 12. 2y é igual a 4. Y é igual a 4 dividido por 2. Y é igual a 2. Conjunto de solução 3, 2. Temos a equação de segundo grau, que é formado por um termo que multiplica uma variável que está elevada ao quadrado, um termo que está multiplicando uma variável e um termo independente.
Temos a equação incompleta. Primeiro, observe, se A vezes B é igual a zero, A ou B deve ser zero. E se x elevado a 2 é igual a A, logo x é igual a raiz de A. A equação incompleta tem três casos. O primeiro caso, quando temos o termo ax² e o bx. Exemplo, x² mais 3x é igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em evidência o x². Vai ficar x vezes x mais 3 igual a zero. Aí vamos resolver por partes essa equação. X é igual a zero, que é um resultado, e x mais 3. X mais 3 é igual a zero, x é igual a menos 3. Temos a nossa solução, as nossas raízes, 0 e menos 3. O segundo caso é quando temos o termo ax² e o termo c. Exemplo, x² menos 25 é igual a zero. X² é igual a 25, que estava negativo, passou para o outro lado da equação positivo. X é igual a raiz de 25. Essa troca ocorreu porque a potência é a operação inversa da radiciação. Raiz de 25 é igual a 5. Logo, nosso conjunto de solução será menos 5 e 5, que são as duas raízes. Aqui deu o valor 5, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, por isso que no conjunto de solução é menos 5 e 5. O terceiro caso é quando a equação só terá o termo ax². Nesse caso, as raízes sempre serão zero. Observe, 5x elevado ao quadrado é igual a zero. X ao quadrado é igual a zero dividido por 5. X ao quadrado é igual a zero. Raiz de zero é zero, então é zero. Nosso conjunto de solução. Nós temos a equação completa, que ela é resolvida pela fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Note que, se o delta for maior do que zero, as raízes vão ser diferentes. Se delta for igual a zero, as raízes vão ser iguais. E se delta for menor do que zero, a raiz é inexistente, pois a raiz de um número negativo não existe. A equação ela se apresenta de duas formas. A forma normal, quando você tem os três termos já preparados, inteiros no caso, e a forma não preparada, quando você tem que aplicar a distributiva para achar os termos concretos. Exemplo, x², que é o termo A, menos 4x, que é o termo B, mais 4, que é o termo C, igual a zero. Primeiro, vamos aplicar os nossos termos no delta. Delta é b ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Ok. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 4. Fica 16 menos 16, que dá 0. Ok. Vamos jogar isso na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos da equação, menos 4, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2. Nós temos que x é igual a 4 mais ou menos 0, que é a raiz, dividido por 2. x1 é 4 mais 0, dividido por 2, que é 2. x2 é 4 menos 0, dividido por 2, que é 2. Nosso conjunto de solução é 2. Foi isso, galerinha. Então, nos vemos na próxima aula aí. Vem pra ETEC!